palavra. Eu confio no Senhor. Então, meu irmão, que a Shalom do Eterno esteja sobre a tua vida. Amém? Hoje nós estudaremos uma porção especial. Estamos chegando, ao fim da festa dos tabernáculos. Nós celebramos a festa dos tabernáculos no pôr do sol do Shabat passado. E agora, ao pôr do sol desse Shabat, está finalizando, os 7 dias de festas. E no 8º dia, a Bíblia também nos diz que é um Shabat, também é um feriado, também é um momento de descanso, um momento onde nós nos alegraremos diante dos feitos do Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós. O nosso Deus é um Pai zeloso, assim está escrito. Ele cuida, Ele corrige, Ele trata, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é santo. Ele está cuidando de nós. Então fique firme, meu irmão. Hoje encerra-se a festa dos tabernáculos. Estamos alegres com os feitos do Senhor, como uma cabana, frágil. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. E agora está chegando o 8º dia, o dia de nos alegrarmos com as instruções do Senhor, o dia de nos alegrarmos com os feitos do Senhor, o dia de nós louvarmos o Senhor, porque Ele não esquece dos seus filhos. E pensando nisso, eu hoje pela manhã estava aqui buscando ao Senhor, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que dirigisse os meus passos e que me mostrasse uma palavra para que eu pudesse dividir com você, que sempre está aqui conosco, nos acompanhando, curtindo aqui os nossos vídeos, compartilhando. Muito obrigado, meu irmão. Você tem me ajudado a cumprir o ID de Jesus quando você compartilha, quando você curte os nossos vídeos. Você está me ajudando a ir mais longe, a pregar para mais pessoas. Então eu peço a você que curta aí o nosso vídeo, compartilhe, para que outras pessoas também possam assistir, aprender junto conosco. Nós também estamos aprendendo, e aquilo que eu estou aprendendo eu quero dividir com você. Então, pensando em que o Senhor não se esquece de nós, e de que o Senhor é um Pai zeloso, um Pai que nos ama, eu estava aqui hoje pela manhã estudando, vendo alguns vídeos de homens e mulheres que são comprometidos com a palavra, e lendo a palavra junto com eles. Eu me deparei com esse texto de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Diz assim: Davi lhe disse: Não tenha medo, pois certamente demonstrarei amor leal a você por causa de Jonatã, seu pai. Eu lhe devolverei todas as terras de Saul, seu avô, e você sempre comerá à minha mesa. Veja, irmãos, que Davi está aqui tendo um diálogo, com uma pessoa. E nós vamos saber quem é esta pessoa. Lá no capítulo 9 de 2 Samuel, no versículo 1, nós vamos entender com quem que Davi está conversando aqui. Veja, então Davi disse: Resta ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa demonstrar amor leal por causa de Jonatã? Havia um servo na casa de Saul chamado Ziba, de modo que chamaram à presença de Davi, e o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Ele respondeu: Sou seu servo. O rei perguntou: Sobrou alguém da casa de Saul
a quem eu possa demonstrar amor leal de Deus? Ziba respondeu ao rei: resta ainda um filho de Jonatã. Ele é aleijado dos 2 pés. O rei lhe perguntou: onde ele está? Ziba respondeu ao rei: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Imediatamente o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Quando se apresentou a Davi, Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, prostrou-se, lançando-se com o rosto por terra. Davi disse então: Mefibosete. Ele respondeu: aqui está o seu servo. Então Davi está conversando com um descendente de Saul, chamado Mefibosete, filho de Jonatã, seu amigo. Ele havia sobrevivido, né? E o texto bíblico vai dizer que ele era um aleijado das 2 pernas. Meus irmãos, eu fico aqui imaginando, se hoje para os nossos amigos e irmãos que têm necessidades especiais, a vida já é muito dura e difícil e de grandes preconceitos. Imagina no tempo dessa história, no tempo de Davi. Como deveria ter sido difícil para Mefibosete, né? Como deveria ter sido difícil. Se hoje, com todas as instruções, né, com todas as ferramentas que temos, que nos tornam pessoas, né, instruídas, ainda há pessoas ignorantes com relação ao tratar uma pessoa com necessidades especiais. Imagina no tempo de Davi. Então eu acredito que para Mefibosete a vida foi muito dura. Foi uma vida desesperançosa, se assim podemos dizer. Mas o texto sagrado diz que Davi se lembrou. Será que há alguém? Será que há alguém da casa de Saul? Será que há algum descendente de Jonatã? Para que, né, o texto diz que Davi queria fazer? O que o rei Davi queria fazer? Abençoar, né? Demonstrar amor leal. E esse Mefibosete, ele era um descendente da linhagem real. Ele era um príncipe. E estava vivendo num lugar distante, num lugar pobre. Estava, né, uma vida sem esperança. Mas Davi se lembrou, né? Será que há alguém? Será que ainda há alguém para que eu possa demonstrar amor leal e abençoar? E trouxeram um servo, né, que havia trabalhado com Saul, havia servido a Saul. E esse servo que agora estava trabalhando para Davi sabia da existência de Mefibosete, sabia onde ele estava. E Davi manda buscá-lo. E este homem, né, aleijado, de uma vida desesperançosa, um príncipe vivendo num lugar de miséria, de pobreza, mas era um príncipe vivendo uma vida difícil. Era um príncipe. E Davi traz ele até o palácio. E Davi diz: olha, a partir de agora você vai morar aqui no palácio.
e você vai comer da minha mesa. O versículo 8 é bem interessante, irmãos, porque veja, nisto ele se prostrou e disse: quem é o seu servo para o Senhor mostrar consideração por um cão morto como eu? Mefibosete havia perdido a sua identidade. Davi, ao olhar para ele, enxergou nele uma linhagem real. É um príncipe, é o filho do meu amigo, é o neto do rei Saul. Mas Mefibosete, ele olhou para a sua realidade e disse: Rei, quem sou eu? Eu sou um cão morto, eu não valho nada. A minha vida já perdeu a esperança. Eu sou um inválido. Quantas vezes, né, meu irmão? Os problemas da vida, as dificuldades da vida nos causam tristeza, nos causam dor, nos faz perder a esperança e nos faz perder também a nossa identidade. Nos esquecemos que somos servos do Deus bendito, de um Deus que tem o controle de todas as coisas e de um Deus que não se esquece dos seus. Um Deus que nos ama de tal maneira que enviou seu único filho para pagar um preço. Um Deus que enviou o seu filho como um noivo para casar com um povo obediente às suas instruções, ao qual nós conhecemos como igreja. E igreja que eu digo, irmãos, não é aquela estrutura física, não. Igreja eu digo no sentido de você ser um obediente à palavra, de você crer no Senhor, de você ser um dos que se esforçam em conhecer as instruções de Deus e de seguir o testemunho de Jesus. Esta é a igreja que obedece às instruções do Pai, conhecidas como leis, e que não deixou de olhar para o testemunho de Jesus. Você é um escolhido para viver nos palácios de Deus. Você é um escolhido para ser um sacerdote. Você é um escolhido para ser povo de Deus. Você não é qualquer um. Você não é um miserável, um inválido, não. Você é um escolhido de Deus. Não esqueça a sua identidade. Davi mandou buscar. Talvez para aquele servo e para aqueles que conheciam Mefibosete, talvez demorou-se o tempo, mas havia também um receio. Se Davi descobrir que há um descendente aqui do rei Saul, pode ser que mande matar. Mas Davi queria abençoar, demonstrar um amor leal. Meus irmãos, o nosso Deus tem demonstrado a nós todos os dias o seu amor fiel e leal. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, ou seja, a cada manhã o Senhor diz: te dou uma nova oportunidade. Não
esqueça a sua identidade. Você foi comprado por bom preço. Você é a noiva do Mashiach, você é a noiva de Cristo. Não perca a sua identidade. Mefibosete, ele se curva diante do rei Davi e diz: eu sou um cão morto, eu não valho para nada. Mas Davi havia dito: não, você pertence à linhagem real. A partir de hoje, você morará no palácio e comerá da minha mesa. Estamos na festa de tabernáculos, né, meu irmão? Jesus veio e tabernaculou conosco durante um tempo e nos prometeu que irá voltar para nos resgatar e para que juntos, eu e você, possamos morar com Ele, morar com o Pai. E, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que será algo maravilhoso, será algo glorioso, será tão maravilhoso, irmãos, que a nossa mente humana é incapaz de imaginar. O texto bíblico vai dizer que não haverá luz do sol, nem a claridade da lua, porque a glória do Senhor é quem vai inundar aquele momento, aquele lugar. Jesus disse que estava indo ao Pai preparar o lugar, preparar a morada para a noiva. Não podemos esquecer que somos a noiva de Jesus. Não somos um cão morto, não somos inválidos, não somos qualquer um. Fomos escolhidos para tabernacular com o Pai, para morar com Jesus, para comer da mesa de Jesus. Temos, irmãos, uma herança para receber, assim como Mefibosete recebeu a herança. Davi deu a ele, devolveu a ele as terras que pertenciam a Saul. Temos também uma herança, e eu peço a você que abra sua Bíblia lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. Diz assim: Louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois segundo a sua grande misericórdia, Ele nos deu um novo nascimento para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança imperecível, sem mancha e que não se apaga. Ela, ou seja, esta herança, está reservada nos céus para você, para vocês que estão sendo resguardados pelo poder de Deus, por meio de quê? Da fé, para uma salvação pronta para ser revelada no tempo do fim. Por causa disso, vocês se alegram muito, embora seja necessário, por algum tempo, que fiquem aflitos por causa de várias provações, a fim de que a qualidade provada da sua fé, que tem muito mais valor do que o ouro que perece, apesar de ter sido provado por fogo, seja considerada a razão para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, temos uma herança que está sendo preparada para nós. Algo incorruptível, algo que não vai perecer, não vai acabar, é eterno.
Mas é necessário, meu irmão, não perder a esperança, não perder a fé. Talvez estejamos passando por momentos difíceis, e quem não está passando por momentos difíceis? Todos nós temos momentos difíceis, temos provações, irmãos. Precisamos olhar para esses momentos difíceis como provações. E passaremos por essas provações não sozinhos, porque o próprio Senhor Jesus deixou nos escritos que Ele não nos deixaria órfãos. Em todas as situações, sejam elas de alegria, sejam elas de tristezas, sejam provações, nós não passaremos por elas sozinhos. O Senhor em todo tempo estará conosco através do seu Santo Espírito. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Shalom, irmã Vera, seja bem-vinda. Há um tempo determinado. Nós não sabemos quanto durará este tempo, mas uma coisa eu tenho a certeza, pois a Bíblia me garante: durante este tempo o Senhor está conosco, porque o nosso Deus está acima do tempo. O tempo não o controla, ao contrário, Ele tem o controle do tempo. Quando Ele diz basta, nada pode ir contra a sua palavra, nada pode ir contra o seu agir. Mefibosete saiu fugido, corrido, se machucou nessa saída, neste percurso, foi morar num lugar pobre, num lugar sem recursos. Houve um tempo para que ele ficasse lá, até que aquele tempo se findou e o Senhor fez Davi se lembrar dele. E agora ele é chamado ao palácio. Agora a herança do seu avô Saul, as terras de Saul são dadas para Mefibosete. Pedro está dizendo que também temos uma herança para receber. E que haverá momentos, irmãos, que nós vamos chorar. Haverá momentos, irmãos, que iremos padecer. Seremos provados. Mas o que está sendo preparado para nós, irmãos, não se compara ao que estamos vivendo nesta terra. Nós só precisamos ficar firmes e continuar confiando no Senhor. Porque veja, no Evangelho de Mateus há uma parábola que nós conhecemos como a parábola do rico e do Lázaro. A parábola vai dizer que o Lázaro, dessas duas personagens bíblicas, o nome deste é o único mencionado. Dizia que ele era um mendigo e que os cães vinham lamber as suas feridas e que ele mendigava, ele comia das migalhas que caía da mesa do rico. O nome do rico não é mencionado. E a Bíblia vai dizer que Lázaro morreu e o rico também morreu. Mas a Bíblia vai dizer que quando Lázaro morre, os anjos o conduz, a um lugar chamado seio de Abraão. Enquanto ao rico, a Bíblia diz que ele foi apenas sepultado. O que eu estou querendo dizer aqui, meu irmão, e eu quero me prender apenas nisso, é que Lázaro era um homem que estava numa situação muito difícil, dolorosa, triste. Exatamente, Priscila. Mas o Senhor conhecia
Lázaro, porque Lázaro conhecia o Senhor. Por isso que os anjos vieram, os ministradores do Senhor, os servos do Senhor vieram e conduziram Lázaro para um lugar chamado Seio de Abraão. Lázaro era um salvo do Senhor, um escolhido do Senhor, mas que também passou por provações, limitações, dificuldades, tristeza, mas não perdeu a fé e a esperança. Enquanto o rico tinha de tudo, né? E a parábola vai dizer que ele lembra-se do Senhor após a morte. E aí já não há mais tempo. Talvez você se pergunta, mas se nós servimos ao Senhor, irmão Bruno, por quê? Por que o Senhor permite? Meus irmãos, a esta pergunta eu também não sei te responder. Eu sei que o Senhor disse que, e Paulo vai escrever em Romanos no capítulo 9, que ele diz: agirei de misericórdia com quem eu achar que devo agir com misericórdia, e não terei misericórdia daqueles que eu achar que não devo ter misericórdia. Ele é soberano, ele tem o controle de todas as coisas, e ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Nós não podemos perder a fé, nós não podemos olhar para a nossa realidade e murmurar, porque a murmuração é algo terrível, meus irmãos. A murmuração significa, é como se você estivesse testemunhando, dizendo para Deus que você faria melhor do que Ele, que o seu braço é mais poderoso do que o braço do Senhor, que a tua força é maior do que a força do Senhor. Veja, irmãos, que coisa terrível é a murmuração. E a murmuração são portas, irmãos, que abrimos para o nosso adversário, o adversário das nossas almas. E quando abrimos portas, irmãos, situações não acontecem somente com as nossas vidas, mas acontecem também com a nossa família. Então, meus irmãos, precisamos continuar na presença do Senhor como filhos obedientes, como eu disse no início, sem perder a nossa identidade. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor. Você é a noiva de Jesus. Você pertence a um povo, o povo de Deus. A situação hoje talvez não esteja da forma como você quer, mas saiba que você não está esquecido. O Senhor continua olhando para você, o Senhor continua te guardando, te protegendo. O Senhor está contigo, você não está sozinho. Há uma herança preparada para você, meu irmão. Não perca a sua fé. Não olhe para trás, não seja como a mulher de Ló. Não olhe para trás, não deseje abandonar os caminhos do Senhor. Você lembra da história de Ló? Quando os anjos do Senhor foram resgatar ele e a sua família, Sodoma não podia ser destruída, porque ali estava a família de Ló. Mas no caminho, irmãos, no caminho, quando os anjos estavam retirando a família, o texto sagrado diz que a mulher de Ló, ela olhou para trás, mas ela só não olhou, ela desejou voltar. Não deseje voltar para aquele lugar onde Deus te tirou. Não deseje voltar para o Egito. O Senhor está preparando uma morada melhor, um lugar melhor. Você não vai viver mais em barracas. Você não vai viver mais em barracos. Você vai viver em palácio. E o Senhor Jesus diz:
na casa de meu pai há muitas moradas. E ele está lá preparando. E ele vai voltar, Jesus vai voltar para buscar o seu povo, para nos dar esta herança. O Senhor está abrindo portas, meus irmãos, para nós. Portas da restauração. O Senhor Jesus está abrindo portas da redenção. Porta de uma morada com o Pai. Então não podemos deixar de olhar para o testemunho de Jesus. Veja o que diz o texto sagrado de João, capítulo 14, versículo 6. Veja o que diz o texto. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho para uma morada junto ao Pai. O caminho na morada onde não vai faltar o pão, onde não vai faltar a shalom, a plenitude do Pai. Jesus é o caminho, meu irmão. Não podemos nos esquecer de Jesus. Precisamos seguir os seus passos. E Jesus orou por nós ao Pai, pedindo: Pai, derrama sobre eles o teu Espírito. Não estamos sozinhos. O Espírito de Deus habita em mim e em você. Nós somos a morada do Espírito de Deus. O Pai já não está longe de nós, mas está dentro, está nos nossos corações. A sua palavra está nos nossos corações. Ele habita em mim e em você. O inimigo não pode nos tocar, porque o Pai habita em nós. Mas se você murmurar, se você recuar, o Pai não terá prazer em você. E você vai ficar vulnerável, meu irmão, minha irmã. E veja o que diz em Mateus capítulo 12, versículo 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando onde descansar, e não acha nada. Então diz: voltarei para minha casa, da qual me mudei. E ao chegar, acha a casa desocupada, varrida e decorada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele mesmo. E depois de entrarem, ficam morando ali. E a situação final deste homem se torna pior do que no início. É assim que será também com esta geração má. Uma geração, meus irmãos, que quer servir a Deus. Ela até se esforça, mas como temos falado, irmãos, durante algumas mensagens aqui, é uma geração que quer se parecer com uma igreja. Ela quer até obedecer às instruções de Deus, mas em partes, né? Ela quer como se fosse um restaurante que nós chamamos aqui no Rio de Janeiro de self-service, né? Ela quer apenas aquilo que lhe agrada das instruções sagradas. Me permita, irmãos. E com isso, muitas vezes ela rejeita a instrução sagrada. Ela rejeita as instruções do Pai e escolhe, né, aquilo que não é pão, aquilo que não é alimento, as tradições que os homens transformaram em leis.
E Jesus vai dizer lá em Apocalipse que é uma igreja que tolera Jezabel, os ensinamentos errados, os ensinamentos mentirosos, enganosos, as tradições que invalidam as instruções de Deus. E aí o que acontece, meus irmãos? O Espírito de Deus não habita nesta casa. Uma casa que rejeita as instruções de Deus não tem o Espírito de Deus. Então, se ela não tem o Espírito de Deus, ela tem o espírito de Jezabel, ela tem o espírito do Satanás, do diabo, da serpente, do Leviatã, seja lá qual seja o nome do inimigo de nossas almas. E o texto sagrado de Mateus, escrito aqui pelo evangelista Mateus, vai dizer o quê? Que o inimigo, quando ele sai, ele fica procurando um lugar, uma habitação. E aí ele se lembra da sua casa e ele volta e ele encontra a casa o quê? Limpa, decorada. Porque o Espírito de Deus não habita em lugar imundo, porque o nosso Deus é santo. E por isso que ele diz para que a gente não toque em coisas imundas, não coma alimento imundo, não viva na imundície, seja essa o imundície física ou espiritual. Os servos de Deus andam com as suas vestes limpas. A casa do servo de Deus é limpa. As veredas do servo de Deus são veredas retas, limpas. E quando o espírito imundo volta e encontra a casa limpa, adornada, decorada, ele traz ainda mais 7 piores do que ele. E aí a situação deste ser humano, a situação desta alma se torna pior. É como o texto sagrado diz, né? O cachorro que vomita e depois ele volta ao vômito e come, né? O Espírito de Deus vem, limpa. E aí, meu irmão, quando nós sentimos o desejo de voltar para aquilo que o Senhor nos tirou, nós estamos agindo como este cão, como este cachorro que vomitou e agora ele quer colocar para dentro aquilo que o organismo dele expulsou, aquilo que era tóxico, aquilo que era ruim, aquilo que traria, né, doença, morte. É como a porca que foi lavada e agora ela volta para rolar na lama. Sigamos e prossigamos, meu irmão, minha irmã, em conhecer mais do Senhor, em nos santificar mais. Não perca a fé. Não deseje o passado, não deseje o Egito. Eu estava vendo hoje um vídeo e o irmão estava dizendo: irmãos, o Senhor tirou o povo do Egito com braço forte, fez um mar se abrir. E quando este povo estava atravessando o mar, o povo de Deus atravessou o mar em terra seca. Mas quando o passado deste povo tentou perseguir o povo de Deus, o que o Senhor fez? Fechou o mar. O nosso passado, irmãos, foi lançado no mar do esquecimento. O Senhor já não se lembra mais, o preço foi pago por Jesus, a porta foi aberta, a porta da redenção, a porta da salvação já foi aberta por Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós somos a casa de Deus, habitação do Espírito de Deus. E para nós encerrarmos, meu irmão, eu peço você para abrir em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vocês não sabem que são templos de Deus
e que o Espírito de Deus mora em vocês. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Você não é um cachorro morto, você não é um inválido, você tem valor. O Espírito, como diz a canção, o Espírito de Deus habita em você. Você é santo, você é separado, você é valioso. Nós falamos aqui no domingo, na festa dos tabernáculos, para os irmãos que estiveram aqui presentes conosco. O dote representa o valor da noiva. E o dote foi pago por Jesus. E o dote, o preço foi muito alto. Foi o preço do sangue, foi o preço da vida. Veja como você é valioso para Deus. Veja como Deus te ama. Seja santo, porque o teu Deus é santo. Você é templo do Senhor, você não é qualquer um. Eu separei aqui um outro texto, irmãos. Eu vou pegar uma outra tradução aqui, que eu achei essa tradução muito bacana, muito simples e fácil de entender. O profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 18, está escrito o seguinte: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar o amor. O Senhor já mostrou o seu amor por nós, enviando o seu Filho. E todo dia, meus irmãos, o Senhor demonstra o seu amor leal a nós, dizendo: filho, filha, eu te dou uma nova oportunidade hoje. Faça techuvar, ou seja, retorne, abandone o pecado. Abandonar o pecado, meu irmão, é você abandonar uma casa e destruir esta casa, porque uma nova casa o Senhor tem preparado para você. Uma casa limpa, adornada, uma casa onde há a presença do Senhor. Não volte para a casa do pecado. Não volte para a casa que o Senhor te tirou. O Senhor está demonstrando o seu amor por nós hoje, através desta live, através desta mensagem, dizendo: eu te amo. Eu tenho algo para você, filho. Eu tenho algo melhor. Eu sei o que você está passando. Eu tenho contemplado os teus passos. Eu conheço o teu deitar e o teu levantar, as tuas preocupações, os teus anseios. Eu conheço, mas deixa eu fazer parte da tua vida. Deixa eu ir contigo. Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixa impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são poeira dos seus pés. Está passando por provação, meu irmão. A tempestade te alcançou aí. A vendaval, aí onde você está, é na tempestade e no vendaval que o Senhor faz o seu caminho. Consagra o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele tem poder para acalmar o vento, Ele tem poder para acalmar a tempestade. Confia no Senhor, fica firme com o Senhor, meu irmão. O Senhor é muito paciente, Ele te espera, Ele estende as mãos para você hoje.
Faça techuvá, meu irmão, minha irmã, volte-se. O que é techuvá, irmão Bruno? É um retorno. Abandone as tradições. Volte-se para a palavra. Faça, irmãos, uma comparação. Será que aquele caminho, né, que eu estou seguindo está de acordo com a palavra de Deus? Será que eu estou seguindo a palavra de Deus ou será que eu estou seguindo tradições humanas? Será que eu estou seguindo a palavra de Deus ou será que eu estou seguindo uma convenção? O Senhor é muito paciente. Ele te espera. Ele nos dá a oportunidade hoje. Hoje o Senhor está enviando os seus anjos, os seus ministradores, aí na tua casa, aí no teu trabalho, aí onde você está assistindo esta mensagem. O Senhor está dizendo: sou paciente, estou te esperando. Deixa eu entrar nesta casa, deixa eu morar com você, e eu tenho certeza que o que eu tenho para te dar, a herança que eu tenho para você, é muito melhor e você vai se alegrar muito mais. Estamos chegando ao final da festa dos tabernáculos. O 8º dia é o dia da alegria, é o dia de se alegrar, porque grandes coisas o Senhor fez e faz por aqueles que esperam nele. Mefibosete estava lá esquecido, mas o Senhor fez o rei Davi se lembrar dele. O Senhor não te esqueceu, meu irmão. O Senhor está te esperando. Volte para as instruções dele e você cantará o hino da vitória. Lázaro, o mendigo, o Senhor sabia o seu nome. Já o rico, o Senhor não o conhecia. E haverá um dia, haverá um grande dia, em que estaremos diante do Senhor. E aos conhecidos do Pai, o Senhor pronunciará um nome que só o Senhor sabe. E aos que não são obedientes ao Pai serão afastados. O Senhor não os conhece. Que esta mensagem te ajude, meu irmão, na sua caminhada. Não perca esta oportunidade. Volte-se para os caminhos do Senhor. Volte-se para a palavra. Restaure a sua caminhada. Restaurar é voltar ao princípio. É fazer aquilo que estava planejado. É voltar ao original. Não uma renovação, né, que está sendo pregada aí, onde você pega enxertos, né? Você vai enxertando com aquilo que não é verdadeiro, com aquilo que não é natural. Restauração é diferente. Vamos restaurar juntos. Vamos juntos, meu irmão. Não é fácil, mas vamos juntos. Se estivermos juntos, em unidade e em comunhão, veremos os prodígios, os milagres e o agir de Deus.